Olá, meu irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja em vossas casas e em vossas vidas, no nome de Jesus. A falta de perdão me trouxe grandes enfermidades. Eu quero trazer hoje aqui um grande testemunho a você que aconteceu com a minha vida, experiência minha. Uma pessoa no passado me causou um dano tão grande na minha vida que eu odiava essa pessoa. Eu disse para essa pessoa que essa terra era pequena para eu e essa pessoa. Eu disse que um dia nós se encontraria, a gente se falou por telefone. E aí eu disse que um dia nós se encontraria, e no dia que nós se encontrasse, a terra ia ficar pequena para nós dois. Só ia sobreviver um ou nenhuma dessas pessoas. E o tempo foi passando. Quanto mais o tempo passava, esse ressentimento crescia no meu coração. E eu aceitei Jesus. Veja que Deus vai falar com você. Deus está falando comigo. Eu já tinha aceitado Jesus, mas eu ia para a igreja, eu já cantava louvor da harpa, eu já dava uma saudação, mas aquele pensamento, aquele ressentimento ainda morava no meu coração. Tenha cuidado com isso. Quantas pessoas estão vivendo esse dia de hoje, porque o Espírito Santo sabe. E Ele que me tocou para dar esse testemunho, para você ver o que é que a falta de perdão pode causar em sua vida, e você perdoando o que você pode ganhar. Louvado seja o nome do Senhor. E o tempo foi passando e eu ia para a igreja, eu cantava, eu orava, mas aquele ressentimento morava no coração. Eu pegava um ônibus para ir para o trabalho e sempre tinha cuidado se não olhava aquela pessoa. Então, eu quero lhe dizer honestamente, mesmo eu sendo já evangélico, mas parece que aquele sentimento fazia crescer. Mas como perdoar é um dom de Deus, da graça de Deus que é rica em misericórdia, então Ele consegue envolver você, Ele me envolvendo, por isso que nunca diga que você não é capaz de perdoar, porque a graça de Deus vai envolvendo você, vai envolvendo quando pensa que não, você já o perdoou. E aí o tempo foi se passando, mas aquilo, quando eu penso que não, as enfermidades caíram em cima de mim, tomou conta de mim, eu ia para o médico, chegava lá, o médico pedia exame, chega lá, o médico diz que tinha uma bactéria em mim, e aquela bactéria, fizemos um exame, e deu aquela bactéria, mas remédio nenhum conseguia matar aquela bactéria, e o tempo foi passando, e cada vez que eu ia mais a médico, mais enfermidade passava. O médico passava um remédio para mim para matar aquela bactéria, fortalecia era ela, não matava. E aí eu só sei que fui sendo tomado por enfermidade, e aquele sentimento de mim, aquele sentimento dentro de mim de vingança, e aquilo foi me envolvendo e foi destruindo a minha vida. Quando eu pensei que não, esse testemunho é verdadeiro, esses meus dentes, eles são artificial. Eu só tenho 2 dentes aqui que é original. Os meus dentes ficaram tudinho no Maranhão, assim na coisa da casa da telha, que eu tinha uma puxada que era uma garagem, então eu balançava o dente, eu arrancava e eu colocava assim embaixo da telha. Os dentes bonzinhos, eles apodreceram, adoeceram e eu arrancava. Eu só sei que aí eu fui tomado por uma fraqueza, e a enfermidade tomou de conta do meu pulmão. O meu pulmão se acabou, se eu ia para o fundo do cercado, respirar e não tinha ar.
Só sei que nessa jornada minha, eu fui para uma clínica muito conceituada na capital do Maranhão. Quando chegou lá, o doutor me colocou numa máquina lá. Eu era um homem muito conhecido lá, que trabalhava, era muito conhecido. Eu só sei que quando pensa que não, aquele médico disse que em 2 meses eu ia partir para outro lado. Eu só tinha 2 meses. Aquilo chega, me apavorou, eu fraco, baqueado, só tinha o couro e o osso, o cabelo caindo, se acabando. Sei que a enfermidade destruiu a minha vida. Mas mesmo daquele jeito, eu não tinha projeto de perdoar aquela pessoa. Quando foi um dia de manhãzinha, eu muito fraco, aí eu saí em frente à minha casa para pegar um ônibus, para eu ir lá na empresa que eu tinha trabalhado, que eu trabalhava, mas nessa época eu já não estava mais lá, porque não tinha condição de trabalhar, eu estava doente mesmo. E aí quando eu ia andando assim na rua, em busca da parada do ônibus, ligeiramente eu fui tomado por uma visão, tomou de conta da minha mente, assim, para onde eu olhava, eu vi uma joia diamantada, cheia. Não tem como desenhar aquilo ali. E você sabe o que era aquilo? A Cidade Santa. Aí muitos não vão entender isso. A graça de Deus é quem faz isso, a misericórdia dele. Por que que Deus faz isso? É porque ele é Deus. Eu me esforçava, eu jejuava, eu orava, mas eu estava agora debilitado, acabado eu estava, mas o sentimento ainda morava dentro de mim. Aí Deus vai e me mostra aquela joia medonha, aquela coisa que não tem gente humana que desenhe, que diga, sei que era azulada, ao mesmo tempo olhava, era como que tinha ouro dentro, era como que tinha a coisa mais linda do mundo, aquilo ali, sabe o quê? A cidade celeste. Deus me mostrou a cidade celeste, falou assim no meu coração, quem não perdoa não vem morar aqui. Desse jeito, meus irmãos. Você que vai me ouvir isso, eu estou lhe falando a verdade. Quem não perdoa não pode morar aqui. Sabe por que que ele fez aquilo comigo? Porque naquele dia o outro lado tinha preparado o encontro. Mas Deus não vai perder para ele, Deus não vai perder você, Deus não vai perder ele que você acha que não tem jeito, tem sim. Esse testemunho é forte. O outro lado já tinha preparado o encontro, o outro lado sabia que aquela pessoa já vinha no ônibus. E como era que eu ia encarar aquela outra pessoa, fraco daquele jeito como eu estava, porque é assim que o outro lado faz. Ele acaba com a gente, deixa a gente fraco, debilitado. Quando acabar, ele faz o encontro. Por que que ele não fez o encontro quando eu estava forte? Quando eu podia lutar? Não. Quando eu estava debilitado. Mas Deus já preparava tudo porque ele é fiel. Quando eu subi naquele ônibus, que eu entrei aqui engateando, que agarrei naqueles ferros, suando frio, fraco. E aí, quando eu vou mais para frente que olho, fiquei cara a cara com aquela pessoa dentro do ônibus. A pessoa chega, aquela pessoa chega, mudou de cor. E o Espírito Santo falou dentro do meu coração, dá para perdoar? Eu comecei, foi a chorar. Em planto dentro daquele ônibus, e o povo não entendia nada. Aí eu digo, dá sim, Senhor, dá para perdoar. Aí sabe o que eu fiz? Eu tanto perdoei aquela pessoa, como pedi perdão a ela. Daquele dia, a coisa foi tão tremendo que eu não tive como ir mais dentro daquele ônibus. Eu recebi algo naquele dia, uma coisa que eu só queria chorar, eu só queria parar num canto e chorar. Eu desci daquele ônibus. Ele foi embora e eu parei assim num canto e comecei a chorar. Essa experiência que eu estou lhe falando foi uma grande experiência da minha vida.
E eu comecei a chorar, mas aquele choro de alegria. Eu saí andando em procura daquela empresa. Parece que alguém ia me empurrando, parece que alguém ia me puxando, ou seja, como a coisa ficou leve, eu já podia respirar melhor, eu já podia andar melhor. Eu cheguei naquela empresa bem animada e as pessoas olhavam e diziam, mas tu tá melhor. Via falar como tu estava doente, mas tu tá bem melhor. E eu contava aquele testemunho e vou lhe dizer, para a honra e a glória do Senhor, eu fui curado de todas as enfermidades. O meu organismo não puxava mais a proteína. Eu podia comer o que comesse, eu já estava mesmo sem jeito, não tinha o que fazer comigo. Mas daquele dia em diante, Jesus começou a me restaurar. Eu tinha laudo, né? Eu tinha laudo de tuberculose, o meu pulmão tinha se acabado, todo furado. Aí eu peguei e fiz novos exames, fui para o doutor da bactéria, ela não existia mais. E eu fui para pneumologista, não existia mais nada do pulmão. E você vê hoje, eu estou com um bocado de ano desse testemunho que eu estou lhe contando. Um bocado de ano desse testemunho. Quase 30 anos que aconteceu. Porque eu tenho 30 e pouco de fé, mas eu já era crente quando isso me aconteceu. Então, eu fui curado. Deus restituiu minha vida. Vou fazer 60 anos agora no dia 19 de abril. 60 anos, aí o povo me para e pergunta, o senhor, que tinta é essa que o senhor pinta seu cabelo, que não vê a raiz marca? É cara, eu digo, essa tinta de lá, é do céu. Para a honra e a glória do Senhor, teve essas enfermidades tudo aí, eu ajudei tanta gente, carreguei tanta gente. Eu moro aqui num assentamento, num sem terra aqui, que é uma vila de casa, prego aqui o evangelho, trabalho como do suor do rosto, trabalho aqui na agricultura, me levanto cedo, aí às vezes as pessoas metem ataca, esculamba a gente tudinho, chama daqueles nomes que você diz de ladrão e nem sabe a nossa vida. Nunca fiz um evento nenhum para arrumar recurso, não peço nada a ninguém, eu trabalho, não coloco ninguém para trabalhar de graça, mas sabe por quê? Em gratidão a Deus por a vida que Ele me deu de volta. Eu poderia não existir há muitos anos passados, mas Ele restituiu a minha vida. Então eu quero lhe dizer, perdoe. Seja quem for, seja o que tenham feito com você, solte essa pessoa de verdade, liberte, não guarde nada dentro do seu coração, que você vai ver, você vai viver um dia após dia, um dia de cada vez. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai viver um dia, o dia de hoje, você vai viver o dia de hoje. Se alguém falar do seu passado, você diz não, que não me procure no passado, que você não vai me achar. Eu não estou mais lá. Me procure no hoje ou no amanhã, que eu vou estar. E Deus vai abençoar você. E veja o que Deus fez para me perdoar. Ele vai ajudar você a perdoar. Do mesmo jeito que Ele me ajudou, Ele que colocou esse sentimento, Ele me mostrou uma simbologia da cidade celeste e disse ao meu coração que quem não perdoa não mora lá. Então, eu quero morar lá, você também vai morar lá. E perdoe e compartilhe esse vídeo no nome de Jesus.